Jogadores da NBA, especialmente na virada do século, ganharam quantias astronômicas de dinheiro. Milhões sobre dezenas de milhões, às vezes até centenas de milhões. Você pensaria que eles estariam garantidos para a vida. Que eles acumulariam riqueza suficiente para que suas famílias estivessem bem, para sempre, para ser passado de geração em geração, para garantir que os futuros membros de sua família viverão confortavelmente. Infelizmente, como todos nós sabemos, esse não é o caso. Muitas pessoas são irresponsáveis. Na verdade, a maioria dos atletas e das pessoas de classe alta em geral não é. De acordo com a Nasdaq, 70% das famílias perdem sua riqueza até a segunda geração, e 90% perdem tudo até a terceira geração. Coisas como má gestão, escolhas e decisões de vida ruins, investimentos e falta de orientação em suas vidas. Esses fatores também impactam os jogadores da NBA. De fato, 60% dos jogadores da NBA vão à falência em até 5 anos após se aposentarem. Bastante louco, não é? Como vão, pessoal? Meu nome é Andy Hoops e hoje vamos falar sobre 8 jogadores da NBA que perderam todo o seu dinheiro de maneira interessante. Como eles conseguiram perder tudo? E o que tem acontecido com as vidas deles hoje? Enfim, sem mais delongas, vamos começar. Antoine Walker, número 8. 3 vezes All-Star, 108 milhões ganhos ao longo de sua carreira, Walker era bem conhecido entre os círculos de basquete. Mesmo antes de entrar na NBA, ele era um absoluto craque na faculdade e a 6ª escolha geral na lendária turma de 96. Mas apenas 2 anos após se aposentar, Walker entrou com pedido de falência do capítulo 7 em 2010. O que aconteceu? Bem, várias coisas. Crescendo pobre, Walker queria que ele e toda a sua família e amigos vivessem um estilo de vida extravagante. Ele gastava montanhas de dinheiro em carros, joias, casas, não apenas para si mesmo, mas também para um grande número de seus amigos. Aparentemente, Walker ajudou cerca de 30 outras pessoas a se mudarem para situações melhores. E lhes deu dinheiro livremente sem sequer fazer com que eles o pagassem de volta. Ao abordar isso, ele afirmou que deu a eles tudo o que queriam e os mimou. Você não pode fazer isso. Acabou sendo um caixa eletrônico aberto durante toda a minha carreira. Eu criei um estilo de vida muito caro. É assim que você perde sua riqueza. E realmente ruim no início. Para piorar a situação, ele se aposentou por volta da mesma época da recessão de 2008. Então, sua imobiliária foi ladeira abaixo e ele teve que pagar 20 milhões de dólares aos bancos. Para acrescentar ainda mais a isso, Walker também emitiu cheques falsos e teve que pagar milhões em dívidas de jogos de azar. Como você pode perceber, não é surpresa que ele tenha perdido tudo, mas ele usou sua trágica história como uma maneira de educar os outros. Hoje em dia, ele é um porta-voz para jovens atletas, viajando para universidades para educá-los a não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Apesar de suas lutas, é legal vê-lo transformar isso em algo positivo. Número 7, Larry Johnson. Você pode reconhecê-lo por sua dominância em Charlotte ou sua icônica jogada de 4 pontos em Nova York ou sua aparição em Space Jam. Johnson ganhou mais de 83 milhões de dólares através de salários da NBA, mas em 2015 ele declarou falência. A maior parte de seu dinheiro foi drenada pelos pagamentos de pensão alimentícia. Larry tem 5 filhos com 4 mulheres diferentes, ou pelo menos é o que sabemos, pode ser mais. Este problema veio à tona quando uma de suas mães de bebê, Laura Tate Wanted Johnson, para pagar 900 mil dólares em pensão alimentícia que ele devia, mas Johnson não conseguiu pagar e até tentou fazer com que Tate abortasse seu bebê há muito tempo. Alguns anos depois, ele também se esquivou de uma conta de dentista de 2.700 em 2017. Ele nem mesmo conseguiu pagar por isso também. Felizmente, o Knicks deu a ele uma chance e o contratou como representante de operações comerciais. Ele está de volta à cena da NBA, mas agora nos bastidores. Número 6, Eric Strickland.
Você provavelmente nunca ouviu falar dele. Strickland foi um jogador não selecionado da classe de 96 e seguiu para ter uma sólida carreira de 8 anos, onde ele ganhou 13 milhões. Mas o que é interessante é como ele perdeu todo esse dinheiro. Strickland é um bom exemplo de por que você não deve deixar um membro da família ou amigo próximo cuidar de suas finanças, e em vez disso, você deve encontrar alguém com experiência real. O pai de Strickland gerenciou seu dinheiro e usou-o para comprar um terreno à venda por 1,8 milhões. Aparentemente, segundo citação, um amigo de um amigo, ele disse que foi avaliado em 3 milhões. Então, isso foi um bom negócio, certo? Não. Acontece que essa avaliação era falsa e não valia quase tanto quanto o preço que ele pagou por ela. Junto com muitos outros maus investimentos de seus familiares, Strickland rapidamente faliu e perdeu tudo o que ganhou. Para um jogador não draftado viver seu sonho e depois perder tudo deve ser doloroso. Número 5. Latrell Sprewell. Tenho certeza que todos vocês já ouviram a citação lendária: "Eu tenho uma família para alimentar". Bem, parece que isso virou realidade. Em 2004, Sprewell recusou um contrato de 3 anos de 21 milhões de dólares porque sentia que valia muito mais do que isso. Mas após rejeitá-lo, ele não recebeu mais ofertas significativas. Apesar de ter feito quase 100 milhões em sua carreira, sua atitude negativa e incompetência geral no gerenciamento de dinheiro não deveriam surpreender. Em 2007, ele abandonou sua própria família e foi processado em 200 milhões de dólares por fazer isso. Meses depois, seu iate foi retomado por falta de pagamento. E ele também não conseguia pagar sua hipoteca de 1,5 milhão em sua primeira mansão. Em 2009, ele também perdeu sua segunda mansão e ainda devia 3 milhões em impostos atrasados. Então, a partir de 2015, ele não tem casa, não tem família e aluga um apartamento como a maioria dos residentes de classe média. Ele deveria ter aceitado a oferta de 21 milhões em 2004, mas provavelmente teria desperdiçado o dinheiro também. 4. Derek Coleman. A destruição de riqueza de Coleman foi bastante diferente do normal. Ele não era um grande gastador em bens de luxo, não era um jogador, não era um mau chefe de família. Ele investiu a maior parte dos seus 87 milhões de dólares em projetos de desenvolvimento em Detroit. Ele cresceu lá, mas nos anos 90 e início dos 2000, a cidade estava em forte declínio. Tentando revitalizar Detroit, o desejo de Coleman de investir na cidade nublou seu julgamento. De acordo com seu advogado, Mark Burke, ele afirmou que o Sr. Coleman estava focado em investir em várias comunidades por toda a cidade de Detroit, desenvolvendo imóveis, criando empregos e revitalizando oportunidades de negócios. Mas, devido ao estado da economia, incluindo a queda no mercado imobiliário, os investimentos do Sr. Coleman não puderam ser sustentados. Isso também ocorreu por volta da recessão de 2008. Alguns desses investimentos incluíam hotéis Hilton e redes de fast food, mas ele não conseguiu capitalizar, pois era um momento difícil para o país, e as pessoas não estavam se mudando para Detroit tão rápido quanto ele esperava. Apesar de ter perdido grande parte de sua fortuna, Coleman ainda mora em Detroit. Não tem uma vida de luxo, mas está satisfeito com o que aprendeu e perdeu. Número 3. Dennis Rodman. A carreira de Rodman foi nos anos 80 e 90, quando os salários não eram tão altos. Mesmo assim, ele conseguiu ganhar 27 milhões de dólares, o que era muito para a época, e ainda é uma quantia considerável hoje, embora jogadores de seu calibre ganhem muito mais atualmente. A perda de sua riqueza não foi nada estranha, foi o usual. Pensão alimentícia, gastos com luxo, muitas festas, vivendo um estilo de vida luxuoso, mas para acrescentar a isso, ele foi enganado. Vocês conhecem a Peggy Fulford?
Ela era uma amiga próxima de Rodman, que conseguiu construir um negócio de gerenciamento esportivo com ele como cliente, junto com muitos outros, incluindo outros jogadores da NBA e da National Football League. Ela se autodenominava consultora financeira e, eventualmente, Peggy recebeu controle da conta bancária de Rodman. Basicamente, ela estava envolvida em um enorme escândalo com ela mesma no centro. Ela chegou a controlar 85 contas bancárias de atletas famosos e celebridades. Ela movimentava dinheiro de uma conta para outra e gastava dinheiro liberalmente, enriquecendo-se. Ela estava lavando milhões através de empresas de fachada falsas, mas acabou sendo pega e condenada a 10 anos de prisão. Infelizmente, Rodman foi vítima do golpe e perdeu milhões apenas com isso. Também não ajuda o fato de ele ter se envolvido em vários crimes nos últimos anos. Prisões por dirigir embriagado, agressões, roubos eram apenas a superfície de seus problemas. Número 2. Scottie Pippen. Embora Pippen não tenha ficado completamente falido, ele ainda perdeu a maior parte de seus ganhos da NBA por diversos meios. Uma vez, ele comprou um jato de 4 milhões que nem sequer funcionava, porque ele esqueceu de contratar alguém para inspecioná-lo. Outra vez, ele processou sua própria empresa de gestão, alegando que suas perdas em maus investimentos imobiliários eram inteiramente culpa deles, e não dele mesmo. Isso incluiu um investimento de 3 milhões em Chicago, que no final fracassou. E Pippen perdeu a maior parte desse dinheiro. Para um cara tão talentoso e conhecido como Pippen, você esperaria que ele estivesse, sabe, relaxando, desfrutando de suas riquezas, mas em vez disso, devido às suas enormes perdas, ele teve que aceitar um emprego na Entertainment and Sports Programming Network como analista. Agora, ele tem que continuar trabalhando, apesar de a maioria de seus colegas já estar aposentada. É ótimo vê-lo lá para ter sua perspectiva sobre os anos 90 e jogar com Michael Jordan, mas não é algo que ele queria fazer, especialmente em seus 50 anos. E número 1, Alan Ivey. Iverson fez cerca de 250 milhões de dólares em sua carreira na NBA, somando salário e patrocínios. Ele gastou completamente todo esse dinheiro. Concedido, ele tem um acordo com a Reebok que lhe paga 800 mil por ano, até ele morrer, mas ainda é uma queda enorme comparado a quanto ele perdeu. Em 2012, ele disse a um juiz que sua renda anual era de 800 mil, mas suas despesas anuais eram de cerca de 4 milhões. Talvez ele não esteja completamente falido agora, mas chegará lá muito rápido. Neste ritmo, até mesmo a Reebok pode não salvá-lo. Os custos mensais básicos de Iverson incluem mais de 30 mil dólares em roupas, restaurantes e supermercado. E às vezes, assim como Antoine Walker, ele comprava compulsivamente tudo para seus amigos e família. Não só isso, mas aparentemente Iverson não confiava em nenhum banco. E em vez disso, guardava seu dinheiro em sacos de lixo. Ao redor de sua casa, isso levou a inúmeras tentativas de roubo. E até mesmo o próprio Iverson afirmou que não acompanhava suas finanças. Então, ele não tinha certeza se o dinheiro já havia sido roubado, ou qualquer coisa. Durante seu auge, Iverson aumentou 10 vezes, e sempre foi infame por seus hábitos de gastos ridículos. De acordo com Matt Barnes, ele gastava de 30 a 40 mil dólares em clubes de strip todo fim de semana. Uma vez, ele até esqueceu onde estacionou seu carro, então, em vez de procurá-lo, comprou um novo. Hoje em dia, ele apenas se mantém. Embora eu duvide que ele fique sem teto por causa da sua rede de segurança, a quantidade de dinheiro que ele perdeu ainda é absolutamente insana. Enfim, é isso aí, pessoal. Esses foram 8 jogadores da NBA, a maioria dos quais eram ex-estrelas que ficaram falidos e perderam a maior parte de sua riqueza. É um problema que tem atormentado atletas profissionais desde o nascimento dos esportes profissionais, porque esses atletas tendem a não saber muito sobre planejamento financeiro, porque eles não aprendem isso. Felizmente, isso está mudando. A NBA começou a lançar programas para jovens jogadores gerenciarem seu dinheiro. Enfim, muito obrigado a
a todos por assistirem. Deixem seus pensamentos na seção de comentários e, como sempre, vejo vocês na próxima vez. Paz!